Bom dia, Guardiões. Mais um episódio do nosso Guardiões Digitais Talks, hoje de número 26. E a gente traz hoje um assunto bem bacana aí, que é sobre DRP na prática. E esse DRP não é de prevenção ou recuperação de dados, né? Esse é justamente de Digital Risk Protection. Então, assunto talvez um pouco novo para alguns. Então, vamos passar um pouquinho sobre ele aí, com bastante insights aí para vocês também. Beleza? Show de bola. Para quem ainda não faz parte da nossa comunidade dos Guardiões Digitais, fica aqui novamente o convite, né? A gente sempre puxa para que todos entrem com a gente, participem da comunidade. Essa semana a gente ultrapassou aí os 700 inscritos, né? Os 700 guardiões aí dentro da comunidade. Então, é uma marca bem bacana aí para todo esse movimento que a gente está realizando. Então, quem ainda não faz parte, que está aqui conosco, que recebeu algum convite de algum guardião também, só acessar o guardiõesdigitais.com.br e através disso já consegue fazer parte, então, da comunidade junto com a gente e começar a aproveitar todos os benefícios que a gente vem trazendo junto com todo esse movimento. Além dos nossos talks digitais, nós fazemos também os encontros dos Guardiões Digitais, né? A gente teve em 2024 o nosso primeiro encontro dos Guardiões Digitais em Santa Catarina, onde a gente conseguiu reunir grandes mentes aí também, né? E bastante conteúdo levando para todos. E a gente teve, inclusive, agora em 2025, durante o evento do SecOps Summit, né? A gente realizou, então, o segundo encontro dos Guardiões Digitais, inclusive com um almoço ali para ter um network bem legal aí com toda essa, com grande, né, parte dessa comunidade ali. Alguns conseguiram participar do evento, né, juntamente com alguns benefícios que a gente trouxe aqui durante os nossos talks. Então, quem aí quiser algumas novidades adicionais, se conecte com a gente também, esteja presente aí dentro dos Guardiões. Beleza, gente? Somos a Introduce, somos a Supreme. Hoje a gente reúne expertise aí de planejamento de TI, segurança da informação e cloud computing. Tudo isso para conseguir levar uma solução completa, né, para as empresas de vocês e, obviamente, pensando sempre em evoluir o nível de maturidade, né, levar seus níveis de tecnologia também dentro dos negócios. Nosso propósito, construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através de tecnologia, né, e a gente acredita que um movimento como este de hoje, né, como os Guardiões Digitais Talks, a gente está fortalecendo cada vez mais esse propósito também, levando um pouquinho mais de histórias para vocês, né, durante esses movimentos. Temos algumas histórias em construção, né? Então, diversos clientes aí conosco, aqui é uma parte deles, e muitos que estão conectados com a gente também no dia de hoje. Então, um agradecimento especial aí para quem está sempre apoiando todo esse movimento que a gente está realizando. E para negócio em crescimento, a segurança é a base de tudo, né? Quem acredita nisso também, dá um joinha para a gente aqui, né? Bate uma palminha, ergue a mão ali, faz o movimento. Então, negócio em crescimento, a segurança é sempre a base de tudo. E juntamente com isso a gente criou então algumas jornadas, né, de segurança da informação, onde a gente trata desde momentos, né, como um escudo digital, nossa primeira jornada falando mais de tecnologias, né, que apoiam todo esse movimento de segurança, em toda essa ação de controle, de prevenção, de cuidado, né, com segurança da informação. Temos a segunda jornada, onde a gente fala dos Guardiões Digitais, que inclusive é a jornada onde surgiu, né, essa comunidade, os Guardiões, que é uma jornada onde a gente trata, então, toda a questão de conscientização, de security awareness, né, de levar o conhecimento adiante, de educar realmente sobre segurança da informação, e uma forma que a gente consegue fazer com que todas as pessoas da nossa empresa também conheçam um pouco mais sobre o tema e ajudem em toda essa camada de proteção e de segurança. Jornada de número 3, pilares de segurança, né? Então, a gente trata principalmente temas de conformidade, de leis, de regulamentação, frameworks, né? Como a ISO 27001, por exemplo, né? 27701, NIST, SysControl, então uma série de itens que a gente vai tratando aqui por dentro dessa jornada também, olhando para como está o nível de maturidade onde que a gente deseja chegar, né? Jornada número 4, segurança em ação. Então, aqui a gente vai na prática, né, com times de SOC, Blue Team, Red Team. Inclusive, o tema de hoje que a gente vai falar sobre DRP é um tema que ele se enquadra muito nessa jornada 4, né, onde a gente começa a utilizar, então, ferramentas, né, e formas aí de monitoramento também da nossa empresa, juntamente com segurança da informação. E a jornada 5, segurança corporativa avançada, onde a gente entra com figura de VCISO, né? Então, a gente vai ter uma pessoa estratégica buscando ter todo o alinhamento do negócio da empresa com a segurança da informação, né? Tratando tudo isso de uma forma estratégica e conseguindo justamente levar os nossos níveis de maturidade, de controle e passando nível superior aí consequentemente. Beleza? E para a gente falar do tema de hoje, o DRP na prática, né? Então a gente vai falar um pouquinho, vai ter uma breve
digamos, uma aula, digamos assim, né? Falar um pouquinho de o que é o DRP, para que ele serve, como que funciona. E no final a gente preparou uma prática, né, para mostrar para vocês como que funcionam ferramentas de DRP, né? E como que o que a gente consegue aproveitar do que ela nos informa ali, do que ela nos traz de informação. Então, DRP a gente vai falar aqui sobre proteção de risco digital, né? E principalmente nos dias de hoje. E para a gente iniciar falando sobre esse tema, eu sempre gosto de trazer um pouquinho sobre o cenário atual, né? Então, quando a gente começa a olhar para os dias de hoje, a gente está numa era que quase tudo, ou, né, praticamente tudo aí está conectado. Ou seja, a gente passou por um momento ali de transformação digital, uma aceleração de processos, né, um aumento de eficiência, mas, consequentemente a isso, a gente teve aí um aumento de abertura de portas, né, um aumento de riscos, de ameaças, algo que hoje está cada vez mais complexo, né? E todos esses riscos que a gente acaba visualizando, e aqui a gente vai entrar um pouquinho num ponto onde a gente vai falar sobre a internet tradicional, né, a Surf Web conhecida, mas a gente também vai olhar um pouquinho para a Deep e para a Dark Web, né? Ou seja, camadas mais profundas da internet, onde a gente começa a ver informações que são negociadas, né, onde a gente começa a ver ataques que são planejados, onde a gente começa a ver os dados que estão circulando de uma forma sem controle, digamos assim, né? E hoje, os principais alvos dos criminosos, eles vai muito além dos sistemas, né? Eles começam a olhar ali para marcas, para pessoas, para dados, né? E tornar isso principalmente ali alvos de forma para o crime mesmo, né? E aí, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a ver que proteger esse tipo de perímetro, ele acaba sendo essencial nos dias de hoje também, para a gente conseguir ter uma estratégia, ter tecnologias que vão nos apoiar a tudo isso, né? Então, a gente vai falar aqui sobre todo esse aumento de ataque, vazamento de dados, as fraudes mais sofisticadas, né, que a gente acaba vendo no dia de hoje, porque justamente o que a gente quer mostrar é que o aumento dessa exposição digital, ela impacta diretamente na segurança da nossa marca, na reputação da nossa marca, né? Então, são pontos que a gente precisa também estar de olho, saindo um pouquinho daquelas camadas tradicionais de segurança que a gente tem. E quando a gente começa a olhar para dados, né, falando sobre dados aqui, eu trago algumas estatísticas que são interessantes de a gente ter como base também para o decorrer do bate-papo aqui de hoje, tá? E especificamente falando aqui de vazamento de dados, 48%, né, dos vazamentos de dados, eles são causados por algum tipo de ataque malicioso, né? Ou seja, criminosos que estão agindo de uma forma direta para invadir, para roubar ou para expor, né, as informações. Só que quando a gente começa a olhar para isso, a gente percebe que o nosso inimigo, digamos assim, né, hoje ele nem sempre está do lado de fora. E por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a olhar para esse tipo de informação, 27% dos vazamentos de dados acontece por algum erro humano, né? Se a gente olhar além disso, né, 25% ali tem origens em falhas nos sistemas da nossa empresa, ou seja, alguma vulnerabilidade que não foi tratada, algum item que não foi dado atenção, né, algum item que não foi protegido, foi simplesmente liberado. Então, dentro disso, né, 25% já estão falando então dessas falhas nos próprios sistemas utilizados pelas empresas. 94% das brechas provocadas por malwares começam, né, por um simples e-mail. Né? Então, aqui a gente traz de novo que o risco ele pode estar na nossa caixa de entrada, né? Disfarçado ali de uma mensagem comum. E por isso que a gente sempre fala que é essencial que os nossos usuários tenham conhecimento, né? Que a gente tenha políticas de controle, que a gente tenha planos ali de treinamento para os nossos usuários também. Né? Se a gente for olhar qual que é o setor mais afetado hoje a gente tem o setor da saúde que ele se destaca muito quando a gente olha para esse tipo de informação, né, para vazamento de dados, justamente pela criticidade da informação e o custo que aquela informação pode ter para o mercado. E quase 80% ali dos vazamentos de dados, eles têm uma causa comum, que é o uso de credenciais roubadas, né, ou seja, nosso credencial vazou, algum descuido, uma credencial fraca, e aí possibilita consequentemente, né, ter algum tipo de ataque de invasão ali acontecendo para dentro do nosso ambiente. Beleza? E olhando alguns fatores interessantes aqui que a gente observa, eu trago aqui uma base para a gente ter uma ideia assim, de quais são os dados que a gente encontra, né, quando a gente começa a pesquisar isso dentro de mercados negros, por exemplo, e o custo de cada um desses itens. Né? Então a gente acaba vendo que, por exemplo, o passaporte, ele acaba sendo um item também valioso, é uma informação valiosa. A gente encontra ali cópias de passaportes em cerca de $600, mais ou menos, numa venda, quando a gente acaba visualizando, né, em sites da Deep, da Dark Web, e a gente tem uma base de acordo também com o país.
né? Então, ali como uma estatística, né? Geralmente os passaportes argentinos, eles são mais baratos quando a gente começa a olhar depois alguns passaportes lituanos, eslovacos, que eles podem chegar ali a quase $4.000 também, um custo desse tipo de informação, né? Quando a gente começa a olhar para a camada de e-mails, os e-mails podem ser comprados também em grandes quantidades, né? Lotes ali de endereço de e-mails, que geralmente o pessoal acaba utilizando para lançar golpes, né? Para realizar ali próprios hackeamentos. A gente começa a encontrar, então, alguns preços, né? E quando a gente olha por região, a União Europeia hoje tem os dados mais caros, né? Quando a gente olha para esse tipo de informação de e-mail. E aí a gente está falando de uma média de $11,4 ali por dados pessoais e até $200 por dados comerciais de e-mails, né? Já quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem ali praticamente a metade disso dentro do valor. E os dados que podem ser forçados, né, ou adivinhados, enfim, eles são vendidos por preços mais baixos. Então, quando a gente começa a olhar dados de cartão de crédito, dados de número de telefone, ali a gente já começa a encontrar por valores médios ali de $10, né? Mas por que isso traz esse tipo de informação? Para mostrar que esse tipo de dado, por mais simples, muitas vezes que ele seja, eles também estão à venda dentro de sites, né, na Deep, na Dark Web ali. Claro que a gente tem um trabalho um pouco maior para fazer o acesso, mas também são dados que eles estão à venda. Ou seja, qualquer informação nossa hoje que acabe vazando, né, de alguma forma, ela pode ser vendida e alguém vai estar lucrando com isso, né? E quando a gente começa a falar de dados vazados, e até comentei antes, né, que o setor de saúde é um dos itens que a gente vê uma maior valor, né, quanto à informação. A gente acaba vendo que na Deep Web, por exemplo, os dados médicos eles não são apenas roubados, né, eles são negociados ali como realmente uma mercadoria de um alto valor. E para vocês terem uma ideia, enquanto um número de cartão de crédito ele é vendido por poucos dólares, né, um prontuário médico ele começa a ser vendido por mais de $1.000 ali no mercado negro, justamente pela sensibilidade e pela quantidade de informação que a gente acaba tendo ali dentro deles, né? Então aqui a gente está falando que, por exemplo, um prontuário médico ele pode conter o nome completo do paciente, o histórico clínico, CPF, endereço, plano de saúde, dado bancário, né, prescrições médicas, e com tudo isso é muito prático, né, de os criminosos aplicarem ali alguma fraude, extorsão, até obter algum tipo de medicamento ou tratamento em nome de terceiros, né? Ou seja, os dados da saúde, eles são praticamente um ouro ali quando a gente fala do cybercrime, né? E por isso que proteger esse tipo de informação deixou de ser apenas uma questão técnica, né? Uma questão já ética, legal, e muitas vezes ali pode também levar, principalmente para esse tipo de informação, a casos de vida ou morte, né? Então, isso tudo são informações que a gente acaba vendo vazamentos, né? A gente acaba encontrando ali em diversos portais e, obviamente, a gente vai ter formas, né, de visualizar se aquilo está sendo publicado, né? Se aquilo está à mostra e como que a gente consegue também retirar aquilo de alguns portais, tá? E aí, com isso, a gente vai falar então um pouquinho sobre DRP, que é o Digital Risk Protection, né? Aí da sigla, e numa tradução ele é a proteção do nosso risco digital, né? Então o DRP ele vai trazer para a gente uma abordagem que ele sai um pouquinho daquela segurança tradicional que a gente está acostumado ali, como um firewall, endpoint, né? E ele não se limita apenas o que está acontecendo dentro da nossa empresa, mas ele atua também fora, né, das nossas camadas digitais, onde grande parte das ameaças estão ali de forma ocultas, né? Então aqui a gente está falando de ter um monitoramento de ambiente externo, né? Tem um monitoramento de redes sociais, tem um monitoramento de fóruns clandestinos, né? Monitoramento de marketplace de dados e diversos outros itens aí que a gente acaba vendo na Surface, na Deep e na Dark Web também. E é nesse universo mais paralelo, digamos assim, né, que a gente consegue então detectar fraude, vazamento de credencial, falsificação de marca, campanha de phishing que está para acontecer, né, ou enfim, se até o próprio nome da nossa marca ali está citado em algum tipo de grupo para receber algum tipo de ataque, né. E claro que isso tudo impacta, né, diretamente na reputação, na segurança da empresa. E o DRP ele vai nos ajudar a ampliar esse tipo de visão, né? Ou seja, a gente vai conseguir ter uma visibilidade melhor e, consequentemente, nos proteger também de uma forma melhor. E aí fica a pergunta, mas vamos entrar um pouquinho mais, né? Onde que o DRP atua? E até antes disso, eu queria questionar para vocês que estão conosco aqui hoje, quem aqui já utiliza DRP, quem aqui conhece do conceito do DRP, né? Se utiliza, qual ferramenta que está utilizando hoje, até para a gente conseguir ter um benchmark aqui, uma ideia
também para a gente ir seguindo nas informações, tá? E além disso, para quem também quiser comentar se já teve algum tipo de fraude que notou para sua marca, né? Por exemplo, algum e-commerce falso que encontraram ali que tinha sua marca, né? Que teve algum tipo de golpe aplicado, comenta para a gente que a gente vai usando para o debate aqui do dia de hoje também. Beleza? Então, falando um pouquinho de como que o DRP atua, o DRP ele vai ter, obviamente, algumas camadas que ele consegue nos ajudar a proteger. E depois eu vou mostrar um pouquinho na prática isso para vocês, tá? Mas um dos primeiros pontos que eu vou citar aqui hoje é sobre o Cyber Threat Intelligence, né? Ou seja, que a gente está falando da inteligência de ameaças. E se a gente parar para pensar, hoje em dia, um ataque acontecer já não dá mais para ser desse formato, né? A gente não pode ficar esperando um ataque acontecer. Então, a gente precisa consultar, obviamente, dados de inteligência para ter um apoio para justamente virar esse jogo, né? Então, quando a gente fala de um CTI aqui, né, sigla muito utilizada, aqui a gente está falando de uma captura, né, de diversos dados que vêm de todos os lugares, praticamente. Então, tudo que a gente encontra em Deep Web, Dark Web, fóruns, rede social, até o próprio vazamento de credenciais que acontecem, né? E com base nisso, a gente transformar isso numa informação útil e acionável para a gente, né? Por exemplo, se uma credencial da nossa empresa, né, for colocada à venda no marketplace ali de forma ilegal, a gente conseguir ser avisado isso antes que aquela informação seja utilizada, né? Ou se surgir de repente uma campanha de phishing utilizando o nome da nossa marca, a gente conseguir detectar o movimento logo no início, né? Logo que isso está acontecendo. E é assim que a gente começa, então, a agir de uma forma mais estratégica, né? Identificando, então, riscos em tempo real com contexto e tomando, consequentemente, né, decisões ali muito mais rápidas e certeiras do que antes. Então, aqui no fim das contas, é justamente a gente conseguir ter uma visibilidade maior, né, e antecipada, e juntamente a isso a gente conseguir agir de uma forma mais rápida, né, e mais prática também para o que está acontecendo. A gente tem também a parte do Dark Web, do monitoramento da Dark Web, né? Então aqui a gente sabe que muita coisa perigosa acontece onde os olhos comuns não enxergam, digamos assim, né? E é aí que entra a importância de a gente monitorar a Dark Web. Né? Então, imaginem vocês tendo, né, uma ferramenta que constantemente ali está verificando todas as camadas da web, né, 24 horas por dia, e aí, juntamente com isso, identificando quando algum tipo de informação da nossa empresa, como um login, uma senha, um dado financeiro, até algum plano estratégico, por exemplo, né, começam a circular em algum tipo de fórum, em algum grupo privado, né, em algum marketplace legal. Então, isso apoia muito, né, em ter essa visibilidade, e além disso vai nos ajudar, obviamente, a detectar ali qualquer tentativa de fraude, como uma página falsa, a utilização ilegal da nossa marca, né, ou golpes se espalhando talvez com até o nosso nome também, né? E tudo isso permite, então, que a gente busque essas informações de uma forma inteligente e segura, né? Por que inteligente e segura? Porque quando a gente fala Dark Web, a gente fala que não é um local simples de acessar e nem tão seguro assim, né? Então, aqui a gente utiliza ferramentas que nos dão esse apoio, justamente para que a gente consiga capturar essa informação de uma forma que isso não impacte, né, na nossa segurança também. Então, no lugar de só correr atrás de um prejuízo, né, a gente vai conseguir agir antes de um ataque acontecer. A gente vai estar se antecipando em diversas formas, né? E quando a gente fala desse monitoramento de informações voltadas para todas as camadas da web, aqui a gente traz um exemplo de um fluxo, né? Então, a gente tem informações, por exemplo, em canais do Telegram, né, servidores do Discord, fóruns de hackers, e tudo isso trazendo para a gente uma base gigantesca de conteúdo e de informação. Então, hoje são mais de 10 bilhões de informações ali de vazamento de dados, né? Diversas contas que trabalham em questões de vazamento, com tantos posts de Telegram, né? Os próprios combolists, stealers, né? Aquele famoso malware ali que captura nossas credenciais e senhas do cofre do Chrome. Então, tudo isso a gente acaba tratando, né? Quando a gente começa a ter esse tipo de monitoramento acontecendo aí também. Legal. Temos também a camada de brand protection, né? Então aqui a gente está falando justamente de ter uma proteção da nossa marca, né? Hoje a sua marca ela pode estar sendo usada de uma forma indevida em qualquer lugar da internet, muitas vezes vocês nem sabem, né? Então quando a gente começa a olhar para esse tipo de informação, a gente busca aquela importância justamente de proteger a reputação da nossa marca, né? Onde quer que ela esteja exposta. E quando a gente começa a ter essa abordagem do brand protection, a gente consegue identificar ali de simples campanhas phishing, né, que estão sendo utilizando ali o nome da nossa empresa, vazamentos de credenciais, sites falsos, e-commerce falsos,
né, algum perfil de rede social que possam estar fazendo algum tipo de divulgação indevida ali de conteúdo também, né? E tudo isso aí, quando a gente fala a gente está falando de uma varredura contínua, né? Ou seja, em tempo real, aconteceu alguma coisa, surgiu algo, indexou aquilo numa ferramenta de busca, por exemplo, a gente já está identificando e conseguindo fazer a tratativa, né? E então a plataforma praticamente assim, ela vai pegar um mar de dados, né? Vai entregar para a gente o que realmente importa. Alerta, um objetivo claro, né? Justamente para que a gente consiga tomar diversas ações. E aí, claro, com tudo isso, a gente tem, quando uma identificação dessas ocorre, a gente trata com o que a gente chama de um takedown, né? A gente consegue, então, de diversas formas, fazer a retirada daquele conteúdo do ar, né? Então, isso acaba sendo bem importante quando a gente começa a olhar para ter todo esse controle, ter essa visibilidade, né? E, obviamente, a gente conseguir ter ações para realizar para justamente deixar a nossa marca, nosso brand mais protegido também. No DRP, a gente tem também módulos ali de ASM, né? Então, conhecidos também como gerenciamento da superfície de ataque. Então, aqui a gente consegue saber exatamente tudo que a nossa empresa está expondo para a internet, né? Então, muitas vezes a resposta, quando a gente começa a se questionar se a gente sabe exatamente o que está exposto para a internet, a gente vai falar que não, né? Muita gente fala que não sabe tudo que está exposto para a internet, e aí a gente tem diversas formas de avaliar isso, né? Então, hoje tem gente que realiza análise de vulnerabilidade, a própria análise de superfície de ataque e também pentestes, né, que vão nos apoiar em ter esse tipo de visibilidade. Mas aqui é uma forma também de a gente ter de um modo contínuo, né, o monitoramento aí dos nossos ativos e aí de uma forma também com que ele seja mapeado de forma automaticamente, né? Ou seja, desde subdomínios ali que a gente pode ter esquecido em algum momento, né? Servidores que de repente ficaram mal configurados e alguma porta ficou aberta para o mundo. Então, tudo isso a gente consegue ter visibilidade, ter alertas, né? E ter uma tratativa de uma forma mais rápida. E o melhor de tudo, né, é que para isso, que quando a gente fala nesses quesitos, a gente não precisa ter um inventário manual, a gente não precisa ter uma planilha, né, que muitas vezes fica desatualizada ali. A gente consegue, através da ferramenta, simplesmente inserir ali nossos domínios, né, algumas informações, IPs, etc., e com base nisso tudo é feita uma varredura e identificado isso também de uma forma proativa. Certo? Um outro ponto que é bem importante também e bem interessante quando a gente fala de ferramentas também de DRP é que a gente fala sobre inteligência da cadeia de suprimentos, né? Então, aqui a gente tem módulos, por exemplo, de Supply Chain Intelligence, e quando a gente começa a olhar para os nossos elos mais fracos nas empresas, né? Muitas vezes a gente fala que o usuário é um dos principais pontos vulneráveis, justamente por questões de conhecimento. Mas, muitas vezes, a insegurança pode não estar dentro da nossa empresa, né? Mas também pode estar na nossa cadeia de fornecedores aí. Então, se a gente tem, por exemplo, um parceiro que ele foi exposto, né? Passou por algum tipo de ataque, teve algum problema de cibernético, a gente consegue, através da ferramenta, também identificar o que esse parceiro teve, né? De vazamento de dados, de problemas cibernéticos ali, e aí, obviamente, buscar alguns pontos de tratativas, né? Para que a gente consiga melhorar a nossa segurança também. Então, quando a gente começa a olhar para essa parte de supply chain intelligence, que a gente está falando de ter uma visibilidade real de diversas empresas, né? Praticamente qualquer empresa aí que a gente está falando no mercado, geralmente as principais já estão cadastradas, algumas a gente pode solicitar, né? O cadastro adicional, mas aqui a gente está falando de ter dados atualizados sobre a exposição de risco cibernético, né? A gente conseguir gerar relatórios de segurança de terceiros, a gente conseguir buscar notícias, né? Em tempo real ali de possíveis incidentes cibernéticos, né? Então, imaginem vocês aí conseguindo monitorar todos os parceiros de tecnologia, todos os parceiros, né, de negócios que vocês têm e se antecipar perante qualquer risco que eles possam trazer aí quanto à segurança cibernética. Né, e acaba sendo um ponto bem legal aí. Inclusive, muita gente utiliza esse tipo de módulo para fazer a parte de gestão de fornecedores mesmo. Né? Quando quer fazer alguma pesquisa, identificar, validar o fornecedor, entender se ele realmente é um fornecedor para nos apoiar, né? Então a gente consegue, através desse tipo de ferramenta, ter informação nesse sentido. Legal. E falando na prática, né? Então, quando a gente começa a olhar para a proteção de ambiente, a gente está falando aqui justamente de ter ferramentas, né, que vão nos apoiar a entregar esse tipo de resultado. E eu trouxe hoje, juntamente também com parceiros aqui para a prática de hoje, a ferramenta da SOC Radar. Né? Então, é uma plataforma aí que bem completa e que traz junto três principais frentes, né? Que a gente vai tratar ali na parte de DRP, que é a parte de Digital Risk Protection,
a inteligência de ameaças e a gestão da superfície de ataque, beleza? E aí, para isso, eu vou parar o meu compartilhamento aqui da apresentação e vou acabar compartilhando com vocês uma outra tela. E aí a gente vai fazer um hands-on mesmo da ferramenta para vocês visualizarem aqui como que ela funciona e o que ela consegue nos entregar de informação, tá? E aí, quem tiver alguma dúvida, gente, por favor, fique à vontade de colocar no chat aqui pra gente. E se alguém quiser que a gente faça uma pesquisa, inclusive, né, dos seus dados, a gente pode fazer ao vivo aqui também para identificar o que a gente encontra de informações de vocês, tá? Legal. Então, vamos lá. Aqui eu estou na plataforma da Sucadar, estou olhando um pouquinho para o lado aqui justamente para pegar minha tela aqui com a informação. E inicialmente eu vi que o pessoal está mandando algumas informações, né? Se a ferramenta aqui é SaaS, on-premise, e a ferramenta aqui ela é SaaS, tá? Então ela é totalmente online. A gente, com a nossa conta, a gente tem acesso ali, então, a todos esses módulos aqui que eu vou mostrando para vocês, tá? Então, inicialmente, como qualquer ferramenta praticamente SaaS, né? A gente sempre vai ter dashboards aí que vão nos mostrar algumas informações mais pertinentes, né? E tudo isso é legal porque de forma customizável a gente consegue trazer diversas informações para cá. Mas eu vou trazer alguns detalhes aqui para vocês visualizarem, iniciando aqui pelo menu, né, onde a gente trata, então, os módulos que eu comentei anteriormente. Né? Então, a gente tem, por exemplo, gerenciamento da superfície de ataque, Digital Risk Protection, né, a parte de CTI, aqui, Supply Chain Intelligence. Então, são módulos que a gente visualiza aqui de forma separada, digamos assim, né? Além de, obviamente, todas serem integradas aqui numa gestão de incidentes de segurança da informação também, tá? E aí, para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho aqui sobre o gerenciamento da superfície de ataque. Então, como eu comentei, o gerenciamento da superfície de ataque é onde a gente começa a ver qual que é a nossa exposição para a internet, né? Qual que é a nossa visibilidade para a camada externa ali. Então, por exemplo, tem algum servidor publicado, tem um site, tem um blog, tem, enfim, né? Para qualquer tipo de informação que eu tenha, a gente faz o cadastro dos nossos domínios aqui dentro. Então, aqui vocês podem ver que é uma conta teste, né? A gente está utilizando aqui até um domínio do Green Animals Bank. E com base no domínio, ele faz a varredura, então, de quais são as entradas de DNS que esse domínio possui, quais são os IPs que esse domínio possui, né, com uma certa atrelação. E aí, dentro disso, a gente vai buscando, então, nessa análise, todos os serviços que são executados, né, por dentro da nossa superfície. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um SSH, que eu tenho Linux Ubuntu, que eu tenho IS, que eu tenho, que é utilizado Python, né, servidor de HTTP, ou seja, tudo que está rodando de tecnologia, ele vai nos trazendo aqui de informação, né? Todos os certificados digitais, ele vai trazendo para a gente informação, né? E percebam que tudo isso através de IPs, domínios, né? Buckets da nuvem. Então, tudo que é encontrado nas camadas de proteção, olhando para o nosso domínio, para o nosso nome, né? Para o nosso branding, ele vai trazendo para a gente aqui nessa tela. Então, por aqui a gente consegue ver qual que foi a data de descoberta, se a gente quer monitorar aquele item ou não, né? Qual foi a origem, onde que ele foi descoberto. Então, percebam que aqui a gente tem uma série de integrações, né? Então, alguns itens encontrados pelo próprio scanner da ferramenta, alguns itens encontrados ali por sites como o Shodan, né? Então, tudo isso a gente consegue ter a visibilidade por aqui. E, além disso, ele não se limita apenas a ver, né, a nossa superfície de ataque, mas ele também consegue nos trazer informações sobre possíveis vulnerabilidades, né? Então, com base em tudo isso que ele encontra, ele começa a fazer uma classificação e nos trazer se existe algum tipo de vulnerabilidade dentro de cada um dos itens. Né? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, algumas CVEs, a gente consegue ver qual que é o item de melhoria, né? E aí, obviamente, expandindo, visualizando qual que foi o nosso item afetado, qual que era a porta que ele estava tratando, né? E aí, obviamente, a gente consegue ter uma classificação aqui de como que está o status, se ele foi apenas aberto ou se eu estou tratando ele, ou se eu já fiz a resolução desse tipo de problema, né? Então, a gente consegue, nessa camada de gerenciamento de superfície de ataque, entender tudo que nós temos visíveis para a internet e ainda descobrir se existe algum tipo de falha, de vulnerabilidade, né, de item que pode trazer um certo risco para o nosso negócio também. E, além disso, a gente consegue visualizar também por questões de aplicativos mobiles, né? Então, por exemplo, se a minha empresa tem algum aplicativo, né, eu consigo cadastrar ele aqui também e fazer esse mesmo tipo de varredura para o próprio aplicativo que eu estou publicando, certo? Então, aqui é um item mais simples, mas quando a gente começa a olhar no dia a dia, tem informação em tempo real de tudo que está surgindo, tudo que está aparecendo da nossa marca, né?
acaba sendo muito pertinente quando a gente começa a olhar para a camada de cybersecurity, né? E como que a gente consegue proteger também e eliminando cada vez mais as nossas vulnerabilidades, os itens que a gente possa estar pecando aí também, beleza? Então, a gente tem aqui a camada de gerenciamento de superfície de ataque, a gente tem a camada de Digital Risk Protection, né? Então, aqui é onde propriamente a gente fala do DRP, né? De ter, então, a proteção da nossa marca. E aqui a gente trabalha praticamente, né, com a inserção de assets, né? Então, por exemplo, eu consigo cadastrar domínios, palavras ali do nome da nossa marca, VIP accounts, né? Ou seja, posso pegar os executivos da minha empresa e monitorar para entender se pode estar surgindo alguma conta falsa desse executivo, né? Se o nome dele está sendo dito em algum fórum, né? Se está sendo citado em algum local, se algum site surgiu de uma forma indevida. Então, tudo isso eu consigo fazer o controle por aqui. Então, aqui a gente tem algumas formas, né, alguns assets, tipos de assets que a gente consegue cadastrar. Então, tudo isso a gente consegue ir monitorando por aqui, né? Então, inclusive, dados de terceiros, de aplicativos, de contas de mídias sociais, até identificações de DLP a gente consegue inserir para fazer esse tipo de verificação, tá? E quando a gente insere esse tipo de verificação, esse tipo de asset, né, aqui dentro, então a gente começa a buscar a monitoria dele. Ou seja, tudo que começa a aparecer a partir de agora com essa informação que a gente inseriu, a gente recebe alertas, né? Então, a gente vai ter alertas que a gente vai buscar, por exemplo, na Dark Web, né? Então, aqui, com base no que a gente for inserindo, a gente vai visualizando o que foi encontrado numa Deep, numa Dark Web, em relação a Black Market, né? Então, aqui a gente está falando do mercado negro, informações que estão sendo vendidas, qual que é o preço daquela informação, né? E se eu quero, por exemplo, solicitar aquele tipo de informação ali para visibilidade, né? Então, por padrão, a gente já vê o que foi identificado, onde que foi identificado, né, com uma prévia do que foi identificado, e aí, obviamente, né, para fazer um acesso mais específico aqui, em alguns locais é solicitado, então, esse pagamento, né, que é o preço pela informação, e aí a gente consegue, inclusive, aqui por essa ferramenta, solicitar a obtenção desse tipo de informação sem a gente precisar ir para os fóruns ali da própria Dark Web, né? Então, a gente começa a navegar com segurança, digamos, né, nessa camada de proteção também. Então, a gente tem todos os dados que foram identificados do nosso domínio, do nosso nome, né, dos VIPs, ou seja, de tudo que a gente configurou dentro do DRP, sendo informados por aqui. Temos também a parte de bots, né? Então, tudo que foi encontrado ali de dados que foram divulgados através de algum tipo de bot, a gente consegue visualizar qual foi a URL, qual foi o usuário, qual é a senha que foi identificada, né? Ou seja, percebam que a gente consegue ver informações de vazamento, né? E sendo demonstrados, inclusive, aqui na tela, tá? Então, teve um dado que vazou, eu consigo ter informação aqui antecipada, já solicitar para as pessoas fazerem a alteração da sua senha, né? E aí, obviamente, já tratar o nível de segurança de uma forma antecipada. Beleza? O próximo item, a gente tem aqui a exposição aqui de alguns outros tipos de dados, né? Então, aqui, novamente, a gente consegue visualizar através de e-mails, qual que foi a origem, né? Qual que foi o conteúdo, se faz parte da nossa empresa ou não. Então, tudo isso a gente consegue ter a visibilidade em conteúdo de mensageiros instantâneos, né? Então, aqui dentro de Telegram, ICQ, Instagram, enfim, né? A gente consegue ter a visibilidade do que surgiu com as nossas informações também. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, né, a gente teve um caso aqui no Telegram, ele já vai nos mostrar qual que era o link, e aí a gente, acessando esse link, consegue também ter acesso, né, talvez no grupo, ou na informação ali da mensagem em que a informação acabou surgindo. E temos a parte de conteúdo suspeito, né, então, alguns possíveis sites, portais, né, onde algum conteúdo suspeito que envolvia também a nossa marca pode ser visível, né? E aí, inclusive com alguns screenshots aqui da informação que foi identificada dentro daquele local, tá? Então, percebam que ele não traz apenas a informação de Brian, tem uma informação tua. Não, ele já chega a mostrar no nível de qual é a informação, né? Isso que é um ponto bem positivo aí, que consegue nos mostrar ali informação de grande valor, tá? Então, aqui falando bastante sobre o Dark Web Monitor, a gente tem depois aqui pensando, né, diretamente aqui no nosso brand protection, na nossa marca. Então, a gente tem um ponto aqui que é bem interessante também, e vou pegar como um exemplo aqui. Vamos pensar, hoje muitas empresas já têm, por exemplo, e-commerces, né? E às vezes o pessoal vai lá, compra um domínio semelhante, adiciona uma letra, troca ali uma letra por um número, enfim, e acaba subindo um e-commerce igual, né?
Então, a gente consegue visualizar quais são os domínios que são semelhantes ao nosso, né, que podem se passar pelo nosso domínio, e aí mostrar qual que é a informação que está dentro daquele domínio ali que foi identificado, né? Então, aqui também no formato ali com print de tela, né, com informação, e aqui tem um ponto bem bacana, que é onde eu até comentei, né, sobre o takedown. Ou seja, identifiquei aqui que subiram um site, por exemplo, aqui, ó, bem semelhante ao meu, mas não é o meu site, né? Então, eu consigo voltar aqui na tela e fazer, então, a solicitação do takedown, faço a requisição, envio para o time, e aqui a gente tem, então, o trabalho sendo realizado para retirar esse site do ar, né? Quando a gente fala, obviamente, de sites que estão na Surface Web, é muito prático para derrubar aquele tipo de informação, né? Então, aqui geralmente a gente está falando assim de 2 dias, semana, o site já está fora do ar. Mas quando a gente fala de alguns sites, né, na Deep, na Dark Web, aí são pontos que muitas vezes não são possíveis de serem tratados, né, justamente pelo formato ali da camada web. Mas é importante que tudo isso a gente consegue ter uma visibilidade, e obviamente com essa visibilidade a gente tem informação para realizar uma tratativa. Certo? Temos a mesma questão aqui para a parte de aplicativos mobiles, né? Então, surgiu algum aplicativo falso, semelhante ao meu, consigo também ter a visibilidade dele e solicitar a remoção, então, da loja de aplicativos. A gente tem o mesmo detalhe aqui para a parte de contas, né? Então, contas do Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, né? Diversas redes sociais aí. Então, se algum executivo ou a nossa empresa mesmo teve alguma conta criada aqui de forma falsa, a gente consegue ter a visibilidade e solicitar também a retirada daquela informação do ar. Tá? Então, tudo isso, de novo, né, com alarmes, né, com toda a identificação ali para a parte de incidentes também. Encontros em mídias sociais, ou seja, surgiu a informação nossa em rede social, a gente consegue ter a visibilidade também. Né? E aqui ajuda muito quando a gente está falando principalmente também de ataques ransomware, né? Então, geralmente, quando surge algum tipo de ataque ransomware, a informação ela vai para alguns grupos de Twitter, né? No X, aqui no caso. Então, a gente consegue também ter a visibilidade da informação aqui de forma antecipada, né? E já gerando alerta para a gente, recebendo alerta na plataforma, recebendo alerta por e-mail. E a gente tem também a parte de má reputação, né? Então, aqui, qual que é a reputação dos IPs que foram surgindo ali com informações nossas, né? Qual era a informação e tudo isso de uma forma aqui estruturada, beleza? Comentem para mim aí, gente, o que vocês estão achando da ferramenta, se vocês já tinham visto algo semelhante, chamou a atenção de vocês, mandando feedback aí também para a gente ir seguindo aqui na demonstração, tá? Alguns pontos eu vou passando mais rápido, mas depois sempre fica aquele pós, né? Quem de vocês tiverem interesse, a gente pode fazer uma demonstração aí específica para vocês. A gente tem uns benefícios bem bacanas aí quando a gente fala de todo esse tipo de produto também, tá? Temos a parte de Fraud Protection. Então, surgiu algum tipo de informação ali de cartão de crédito com vazamento, né? Informação ali da nossa empresa, a gente consegue ter a visibilidade também e já solicitar ações. Temos a parte do VIP Protection, ou seja, os e-mails das pessoas, teve algum tipo de vazamento, onde que foi, né? Pensando aqui nos executivos da empresa, tudo isso a gente consegue ter esse tipo de visibilidade. E além disso, né, falei um pouquinho sobre Dark Web, Deep Web, e a gente tem também sobre a Surface Web, né? Ou seja, a nossa internet mais tradicional ali. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de GitHub, GitLab, né, informações ali onde surgiram as palavras, né, que a gente estava monitorando. Então, a gente consegue aqui também clicar, fazer o acesso naquele local, já identificar qual é o tipo de informação que estava presente ali dentro, e aí, com base nisso, também solicitar aqui o takedown, né, para ser realizado e a retirada daquela informação. E aí, como a gente fala bastante do takedown, a gente tem aqui depois toda a questão do gerenciamento da atividade do takedown, né? Então, solicitei, ele já vai mostrar em qual fase que ele está, se teve alguma não aplicação, a gente consegue solicitar novamente, né? Então, tudo isso a gente consegue estar gerenciando aqui por dentro da ferramenta também, e tem indicadores, né? Então, para quem aqui precisa se reportar para a direção, vai ter indicadores bem bacanas aí para conseguir mostrar isso para a direção, né? Então, quantos takedowns foram requisitados, qual foi a média de tempo em horas, né? Quantos estão em progresso, tudo isso a gente consegue ter uma visibilidade e gerar indicadores depois, beleza? Show de bola. Levi comentou para a gente aqui que chamou atenção, já viu algo, mas não tudo concentrado em uma única ferramenta. Legal, Levi. E questionou aqui se a ferramenta tem monitoramento de vazamento de código.
Tem também. A gente consegue configurar ali por dentro do próprio DRP palavras, né, que possam estar no teu código, algumas palavras que a gente consiga relacionar alguma tag, e aí com base nisso a gente consegue trazer esse tipo de informação aqui para dentro de um alerta também. De bola, gente? Legal. Um outro item que eu vou trazer aqui para mostrar para vocês, e esse eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aqui da demonstração, que é justamente sobre o módulo de CTI, né, de inteligência de ameaças aqui. Então, quando que esse módulo é utilizado? Geralmente utilizado muito em times de SOC, né, em equipes de Blue Teams, muito também em Red Teams, né, para utilizar o tipo de ferramenta aqui. E aqui a gente consegue ter, por exemplo, uma visibilidade aqui de inteligência de vulnerabilidades, né? Ou seja, tudo que foi surgindo de novas vulnerabilidades, novas CVEs que foram publicadas, a gente consegue ter um acesso mais rápido e também centralizado aqui por dentro, tá? Essa área ele não está explicitamente para o nosso domínio, para a nossa empresa. Aqui são informações de modo geral, tá? Justamente por se tratar da parte de inteligência de ameaças. Então a gente consegue estar visualizando aqui novas vulnerabilidades que surgiram, no que essa vulnerabilidade está presente, né? Se a gente consegue identificar isso em algum repositório, notícia que surgiu, né? Próprio tweet onde aquilo foi comentado, então a gente vai tendo esse tipo de visibilidade. A gente tem a parte de inteligência de acesso e identidade, né? Então aqui a gente consegue procurar através dos próprios stealers, né, o vazamento de dados, as informações aqui presentes. E aí, enquanto eu vou mostrando, se alguém quiser que a gente faça uma demonstração ao vivo e quiser fazer um teste no seu domínio, manda o domínio para a gente aqui, aceitem os termos, né, inicialmente, e aí eu consigo fazer a pesquisa já mostrando para vocês aqui em tempo real, tá? Mas por enquanto eu vou colocar aqui um google.com bem tradicional para a gente fazer uma breve pesquisa, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, quando a gente fala aqui do Google, tudo que já teve, né, de vazamento de informações ali através de malwares, né? O que continha, por exemplo, a palavra Google ali no meio, qual que era o usuário, qual que era a senha, né? Qual que foi a data de exposição daquilo, qual que era o endereço e etc. E eu consigo também fazer a pesquisa para parte de vazamentos de dados, né? Então, tem aqui de novo do Google, e aí ele vai nos trazer aqui a lista de locais onde aquilo foi identificado também. Aqui, ó. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, pesquisando google.com, a gente teve, pensando em Telegram, né? Teve vazamento no Telegram. Aqui, obviamente, ele está mostrando que precisa de um crédito para a gente conseguir proceder aqui com a busca da informação, tá? Mas tem outro local ali que a gente consegue fazer a pesquisa também. Então, a gente tem toda essa parte de inteligência, a parte de datasets aqui, que ele vai nos mostrando também. Então, qual foi a companhia, por exemplo, que teve algum tipo de vazamento, né? Que teve algum ataque ransomware, algum vazamento de dados. Então, ele vai nos mostrando qual foi a companhia, qual foi o conteúdo que teve o vazamento, qual foi a descrição, né? A quantidade de dados que foram vazados. Então, tudo isso ele vai nos trazendo nesta tela, né? E com atualizações aí em tempos reais também. Então, surgiu algum tipo de vazamento, a gente já consegue ter informação aqui, e impressão que todo esse vazamento ele já entra para a plataforma aqui também, né, com as informações quando elas são obtidas, tá? A gente tem a parte de inteligência tática, então aqui falando um pouquinho sobre feed, né, de ameaças, então quais são as ameaças que surgiram recentemente, né, que tipo de ameaça era, então, por exemplo, aqui ameaças de phishing, né, e aí a gente consegue ter mais informações aqui sobre aquele conteúdo ali. Então, são pontos bem bacanas que para times de inteligência ele faz bastante sentido a gente identificar, né? Enriquecimento de IOCs, então, geralmente para quem tem caça-ameaças, né? De forma ativa, a gente já consegue ter esse tipo de informação aqui por dentro. A gente tem uma camada aqui de notícias da Dark Web, ou seja, em vez de precisar procurar em diversos fóruns, a gente consegue ter isso de uma forma centralizada também, mostrando qual foi a notícia que surgiu, qual que era a informação da notícia, né? Então, tudo isso a gente consegue, inclusive, com links, né, para ir diretamente para aquele local. Temos a parte de análise de malware, né? Aqui bem excelente com o VirusTotal, por exemplo. Então, a gente consegue mandar um arquivo para cá e fazer a análise desse arquivo. E a gente tem também algumas regras que a gente consegue criar aqui justamente para a parte de threat hunting, né? Então, a gente consegue criar regras aqui para fazer identificação ali de possíveis ataques, vírus, ameaças ali que vão surgindo, certo? E a gente tem um módulo que eu acabei pulando aqui em cima, que é o primeiro item que ele traz aqui para a gente, que é justamente o Threat Hunting, que é onde ele permite que a gente insira aqui palavras, IPs, e-mails, domínios, hashes, né? E aí a gente faça
a pesquisa daquele endereço. Então, a gente tem que, por exemplo, ó, o Luiz Cláudio Ross colocou para a gente, poderia fazer um testinho no domínio seubet.com.br. Vamos lá, então a gente consegue colocar o domínio aqui dentro e ele vai nos trazer, então, praticamente os dados que ele já encontrou, né, em relação a algum tipo de vazamento. Então, aqui a gente tem os resultados gerais de forma agrupada, mas a gente consegue fazer a separação aqui por itens, né? Então, se a gente for buscar, por exemplo, aqui para a parte de Steelers, né, então a gente consegue encontrar que teve um vazamento que ele está relacionado aqui com .web, .seubet, por exemplo, e aqui dentro ele vai nos mostrar o conteúdo daquela informação. Tá, então perceba que aqui a gente tem, inclusive, né, um login e uma senha aqui sendo mostrado. Talvez alguém nesse momento já vai fazer o teste, mas enfim, isso aqui ele vem tudo com base, né, em credenciais que foram vazadas e alguma vulnerabilidade que existia, por exemplo, ali em em alguma máquina, e aí conseguiu capturar, por exemplo, aquelas credenciais de Chrome, né, cofre de senha, dentro de outros itens. Então aqui, por exemplo, né, qual que foi o arquivo capturado, qual que era o IP, qual que foi a collection, qual que era o sistema operacional, né, e dentro disso a gente consegue, então, ver as URLs coletadas, domínios e e-mails que foram coletados, e aí, obviamente, né, o conteúdo da entidade ali mostrando aí diversas informações, né, onde ele, então, trouxe ali informações abertas ali de login e de senha, né. Então, para cada um dos itens, a gente consegue visualizar neste formato. Alguns deles, eles acabam vindo de uma forma não explícita, né, e aqui é justamente porque muitos desses são dados que podem estar à venda. Então, eles dão uma prévia daquela informação, e aí, obviamente, se tu precisar de informação adicional, aí é necessário comprar dos mercados negros, né? Então, são informações que acabam surgindo para a gente ali. Dentro disso, a gente tem também aqui a parte de vazamentos de dados, né? Então, aqui no mesmo formato, qual que foi o local onde teve a identificação. Aqui, no caso, a gente teve aqui de um grupo do Telegram, né? E aí, com base nisso, ele mostra qual que era a informação que foi citada dentro daquele grupo, tá? Então, mais alguns detalhes ali que acabam surgindo. Dados expostos, né? Então, aqui também a gente tem os dados que foram expostos ali dentro de canais. Então, aqui já vai mostrando uma lista, né? Bem extensa. Em buckets públicos que foram encontrados. Então, por exemplo, aqui a gente tem um config.js, né? Então, ele questionou antes ali sobre a questão de vazamento de código, né? Então, aqui, querendo ou não, ele se encaixa também um pouquinho ali, buscando se teve algum vazamento ali em buckets públicas, né, em repositórios públicos, e ele vai trazendo aquela informação que está no conteúdo, né, do arquivo para a gente aqui também, tá? Então, para cada um dos itens, a gente consegue, cada pesquisa, né, visualizar todo esse tipo de informação, em vazamentos ali por Stealers, em vazamentos de dados tradicionais que aconteceram, em dados expostos, né, na internet. Então, tudo isso, percebam que esse tipo de informação, eles são informações que já vieram a público, tá? Então, digamos assim, não é nada nada ilegal, digamos assim, né? Mas são todas informações que, de alguma forma, teve um vazamento e se tornaram público. Então, é uma informação que ela está num Telegram, que ela está num fórum, né, que ela está em algum local que já foi publicada. Então, se está aqui, provavelmente alguém já teve acesso a esse tipo de informação aí também, né? Então, isso aqui ajuda bastante realmente a gente ter essa informação antecipada e aí, com isso, a gente conseguir ter as tratativas ali necessárias para tomar uma ação mais rápida. Beleza? Luiz, obrigado pela colaboração aí e por passar o domínio para a gente fazer o teste, tá? Se mais alguém quiser, a gente consegue ali depois mais um tempinho para fazer, tá bom, gente? Passando para o próximo módulo aqui, a gente tem então a inteligência de supply chain, né? Então, aqui pensando na cadeia de suprimentos e pensando em fornecedores, né? Terceiros que utilizamos, aqui a gente consegue ter uma visibilidade, né? De forma gráfica. Mas um ponto que é bem bacana de que eu quero demonstrar para vocês é justamente que sobre a busca de companhias terceiras, né? Então, o que acontece? Por aqui eu consigo cadastrar todos os meus parceiros, fornecedores, fabricantes de ferramentas que eu utilizo, e aí, com base nisso, eu consigo acompanhar como que está o nível de exposição digital daquela empresa, né? Então, vou pegar um exemplo aqui que já apareceu de cara, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui a Fortinet. Então, quando eu clico aqui dentro do Fortinet, obviamente, eu consigo pesquisar outras empresas, né? Mas aqui eu consigo, então, ativar um monitoramento para saber quando acontecer, por exemplo, algum ataque de ransomware detectado ali para essa empresa, eu receber um alerta, né? Então, eu ser alertado também dizendo que, ó, teu fornecedor recebeu um ataque, então é bom tomar um certo cuidado, né? Então, aqui a gente consegue trazer algumas informações da empresa, né, detalhes da empresa, a gente tem as atividades que a gente vai monitorar, quantas ocorrências tiveram de cada atividade, e a gente tem também notícias, né,
relacionadas à empresa aí que surgiram em Deep, em Dark Web também, tá? Em diversos fóruns. Então, surgiu alguma notícia de um vazamento, de alguma informação, ele vai nos mostrando aqui nessa tela também. Nós temos aqui a parte de inteligência de ataque, então a gente consegue ter algumas informações ali sobre, né, a empresa, então a gente consegue ver qual que é o domínio, algumas hashes, qual que é o servidor que utiliza, né, um próprio Ruiz aqui por dentro também do domínio, dados do certificado, dados do IP identificado, quais são os subdomínios, né, que foram mapeados aqui de forma pública também, e registros de DNS daquela empresa, tá? Então, aqui são algumas informações que a gente consegue ver aqui da superfície de ataque desse parceiro, desse terceiro também. A gente consegue gerar relatórios, e aí dentro dos relatórios a gente consegue ter uma ideia, né, baixar um relatório aqui já gerado, mas a gente consegue ter uma ideia aqui sobre a empresa, a quantidade de infecções ali de usuários por malwares, né, de ameaças na Deep, na Dark Web, de credenciais comprometidas de funcionários, né, quantas ameaças à reputação de marca, quantos itens foram identificados na própria Surface. Então, tudo isso ele vai trazendo para a gente aqui no relatório de forma completa também, e juntamente com uma pontuação ali de classificação da empresa, né, mostrando qual que é o nível de exposição cibernética dela. Tá? Temos aqui um estimável histórico e depois de configuração aqui a gente consegue colocar praticamente qual que é o tier, né, que a gente classifica então aquela empresa ali para o nosso negócio, certo? Então esse acaba sendo um item bem bacana para quem quer fazer uma avaliação de fornecedor, para quem quer fazer uma análise de terceiro, de parceiros, né? Então traz insights bem valiosos ali quando a gente pensa principalmente nessa camada aí de segurança da informação, cybersecurity também. Show? E aí depois, né, gente, tudo isso que a gente vai identificando por aqui, vai gerando alerta para a gente, e a gente consegue fazer uma utilização aqui como se fosse um ITSM mesmo, né? E aí ter essa classificação aqui por chamados, a gente tem uma identificação ali de o que foi identificado, quando que foi identificado, qual que é o status, se eu já fiz alguma tratativa, consigo colocar aqui comentários, né? Justamente para ir dizendo tudo o que foi acontecendo, e aí com base nisso eu tenho uma classificação aqui de quantos alertas, quantos estão abertos, quantos estão parados ali, né, e quantos já foram fechados ali ou tratados pela equipe, tá? Então tudo isso são pontos que vão nos apoiando ali também no decorrer da utilização da ferramenta. E aí, obviamente, né, uma ferramenta dessa aqui é importante a gente levar esse tipo de alguns reportes, né, para as áreas também. Então, a gente tem relatórios executivos aqui do nosso ambiente, a gente tem relatórios de incidente, relatórios de phishing, né, relatórios de vazamento de contas, né, alguns relatórios mais táticos, relatórios operacionais. Então, tudo isso a gente consegue gerar também para ter uma apresentação ali mais prática, né? E conseguir levar para o nosso board, enfim, todas as informações ali que a gente vai encontrando. Certo? Pessoal, agora é com vocês, né? O que vocês acharam da ferramenta? Surgiu alguma dúvida? Gostaram do conteúdo, da forma que a gente trouxe aqui para vocês hoje? Coloquem no chat aí, se alguém quiser abrir o microfone, fique bem à vontade de colaborar com a gente também, tá? E se alguém quiser fazer um teste aí no seu domínio, pode enviar que a gente consegue fazer uma busca aqui rapidinho também para entender. Maravilha. Vou voltar aqui para a tela agora com vocês. Legal. Ele pediu se é possível fazer uma demo. É possível sim, Levi. A gente consegue, inclusive, demonstrar isso no próprio ambiente de vocês, né? Fazer um trial aí da ferramenta. E aí, para isso, tem meu time aqui junto com a gente hoje, né? Pode entrar em contato com vocês aí e já dar sequência ali nos contatos para a gente fazer esse agendamento, tá? Legal. Show de bola. Enquanto isso, vou voltando aqui à apresentação e como tudo que a gente vai trazendo aqui nos Guardiões, né? A gente tem muito apoio de parceiros também. A gente já traz alguns benefícios para vocês aqui também para o uso desse tipo de ferramenta, tá? Então, para quem acompanhou a gente aí, todo esse hands-on, todo esse momento de hoje, quem gerou interesse, né? Dá um joinha aí para a gente. Nosso time já vai fazer o contato e a gente está com umas promoções bem interessantes aí para esse mês, né? Então, um dos benefícios de ser um Guardião Digital, né? Justamente também os benefícios que a gente traz aqui para a comunidade. E dentro disso a gente tem algumas ofertas aí que bem interessantes para esse mês de abril, tá? Então a gente está com 20% aí de desconto na ferramenta. Então quem tem interesse chama para um trial, a gente tem todos esses benefícios para apresentar para vocês. E para quem está querendo aí também ter uma análise do seu ambiente, né? Uma avaliação aí de vazamento de dados, um trabalho, um relatório mais completo sobre tudo isso, a gente tem trabalhos aí que a gente realiza
algumas consultorias em relação a esse ponto que está com um benefício bem interessante também, nosso time vai levar para vocês, tá certo? E para quem ainda não faz parte da comunidade, para garantir esse benefício, precisa fazer parte, né? Então acessem guardiõesdigitais.com.br e já garantam sua vaga também aí dentro dos Guardiões para estar conosco aí nos próximos momentos. Tem diversos pontos que a gente vai trazendo para vocês aí no decorrer das semanas e dos meses. Lembrando que quem é Guardião tem toda quinta-feira às 10 horas da manhã horário marcado, né? Para a gente estar com um talk aí trazendo conteúdo e algumas ilustrações para vocês. Beleza? Legal, show de bola. O Thiago comentou aqui o que é possível analisar na versão free. Então, a versão free, ela é limitada a algumas utilizações básicas ali da ferramenta, tá, Thiago? Então, por exemplo, a gente não vai ter o Brand Protection, né? O DRP praticamente ele só funciona na versão paga mesmo, né? Então, na Free, a gente não tem acesso a ela. A gente tem na Free uma pesquisa praticamente aqui dentro do CTI para realizar, e aí a gente consegue praticamente entender um pouco, né, do supply chain ali para, se não me engano, três empresas, tá? Num formato gratuito. Então, a gente consegue ter praticamente ali uma base por um tempo, depois no Free ele fica praticamente mais zerado, né? E aí vai mostrar bem pouca informação para a gente, tá? Mas depois a gente consegue te mostrar um pouco mais de informação ali também no decorrer. Beleza? Show de bola, então, gente. Hoje era o conteúdo para a gente trazer para vocês aqui, então, um pouquinho sobre Digital Risk Protection, né? Mostrar a importância disso, mostrar como que ferramentas conseguem nos apoiar em todo esse controle e, principalmente, como que a gente consegue, de uma forma segura, né? Estar visualizando diversas informações ali na Deep e na Dark Web também, tá? E para quem tiver alguma dúvida, não conseguiu colocar para a gente aqui no chat no dia de hoje, a gente segue lá na comunidade dos Guardiões, né? Então, para quem está dentro dos Guardiões Digitais, segue na comunidade, consegue nos chamar por ali, nosso time já faz o contato com vocês, tá? E a gente, obviamente, vai dando sequência ali na resposta de qualquer pergunta que vocês possam ter no decorrer aí dos próximos momentos, tá certo? Para quem participou com a gente aqui hoje, fica o agradecimento especial. Lembrando que na próxima semana a gente traz mais conteúdo, né? A gente está preparando um conteúdo bem interessante para a gente falar sobre OSINT, né? Então, a inteligência aberta também. E aí vai linkar com bastante coisa do talk de hoje, tá? Então, para quem quiser participar, na próxima quinta-feira a gente vai estar falando sobre esse tema. E aí aproveitem para convidar já seus pares também para participar com a gente aqui da comunidade, certo? Obrigado mais uma vez por todos que participaram. A gente vê vocês no próximo talk. E seguimos, então, na comunidade em contato. Até a próxima, Guardiões. Obrigado.